Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo discutido no Congresso Nacional e agora também aqui no nosso Conexão OAB, é a reforma administrativa. Quem fala com a gente sobre ela é o professor e advogado, inclusive dessa área de administração pública, é o professor e o advogado Luiz Nunes Pegoraro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Carolina. Gostaria de cumprimentá-la, agradecer o convite da TV Câmara de Botucatu. É uma satisfação participar desse debate jurídico e político. Isso aí. Então, antes da gente realmente entrar nos pontos de mudança que essa reforma administrativa que está no Congresso pretende fazer, vamos entender um pouco, afinal a gente está falando de uma reforma, né? Quando a gente fala de uma reforma, pressupõe mudanças um pouco mais profundas. A gente viu isso recentemente com a reforma trabalhista, também com a reforma da Previdência. Enfim, essa reforma administrativa, quais são as mudanças profundas que ela pretende fazer e com qual objetivo? Bom, inicialmente nós temos que situar o nosso espectador. Quando falamos de uma reforma, no caso reforma administrativa, nós estamos falando de um conjunto de ações que são propostas pelo governo federal para alterar o regime jurídico do servidor público. Então, nesse ponto inicial, nós temos que lembrar que nós estamos diante de uma PEC, de um projeto de emenda à Constituição, a PEC 32. E a autoria do governo federal, ela foi apresentada dia 3 de setembro de 2020. Bom, qual que é o objetivo dessa PEC? Qual que é a ideia? Em primeiro lugar, nas palavras, inclusive, do ministro Paulo Guedes, o objetivo inicial é modernizar a máquina pública e reduzir gastos. Então, a grande bandeira, logicamente, do ministro Paulo Guedes é a economia. Então, o cunho econômico é muito grande. E desde já lanço uma pequena crítica. Cadê a parte estrutural? Então, aos meus olhos, também faltou um pouco da parte estrutural. E a outra pergunta que você me indaga, quais essas mudanças profundas? Bom, me parece que o grande objetivo está na possibilidade de exonerar agentes públicos, ou a facilitação da desvinculação do agente público. E um dos grandes efeitos dessa desvinculação do agente está na proposta de restrição à estabilidade dos agentes públicos. E também um terceiro ponto que vai permear nesse raciocínio é a alteração do regime jurídico dos servidores. Tem muita alteração proposta quanto à alteração do regime jurídico. A gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses pontos, mas antes da gente entrar neles, para entender um pouquinho em relação a essas mudanças, né? O Estado brasileiro ele já chegou a passar por alguma, não exatamente uma reforma, mas ele já acabou mudando nos últimos anos ou as últimas décadas? E se sim ou não, independente disso, por que essa reforma está sendo pautada exatamente agora? Bem colocado. Não é novidade as adequações e reformas em âmbito federal. Não é novidade. A primeira grande reforma que nós tivemos na administração pública ocorreu há 23 anos, com a emenda constitucional número 19. E a emenda 19 é de 4 de junho de 98. E o grande mote dessa emenda 19, famosa da administração pública, foi a inserção do princípio da eficiência na administração pública. Essa emenda que trouxe, por exemplo, a avaliação de desempenho do servidor público. Mas, além da emenda 19, que é a mais importante, olhando para trás, nós tivemos reformas também na Constituição, na Previdência, que tiveram um grande impacto na administração. Por exemplo, a emenda constitucional 20, que foi de dezembro de 98, também trouxe grande impacto na administração pública. Outra emenda muito importante, outra alteração na administração, que deve ser sempre lembrada, é a emenda constitucional 41 de 2003. E eu gosto sempre de falar dessa emenda 41, porque se nós pegarmos a emenda constitucional, o artigo 6º da emenda constitucional número 41, ela acabou com a aposentadoria integral daqueles agentes públicos que ingressarem após a vigência da emenda 41, que foi no dia 19 de dezembro de 2003. Para mim, essa foi a alteração mais importante que nós tivemos em termos de administração pública. E aí você me questiona, olha, por que foi pautada agora?
a grande bandeira, quem está por trás disso é o ministro Paulo Guedes. Então, o foco dele é custo, economia, reduzir custos, e não necessariamente a parte estrutural. A parte estrutural veio como uma consequência da redução desses custos. Então, essa é a razão para esse momento se falar nessa reforma administrativa. Tá certo. E sempre que a gente traz esses assuntos mais polêmicos, mais polarizados, que normalmente esse é o caso de reformas, né, independente de ser administrativo ou não, a gente tenta trazer os dois lados da história, mostrar os argumentos de quem é a favor, mostrar os argumentos de quem é contrário à reforma, no caso, a reforma administrativa. Então, eu queria saber a sua opinião primeiro. Você acredita que esse tema, reforma administrativa, entra nessa categoria de assunto polêmico? E se sim, né, quais são os grupos favoráveis à reforma? Você já citou o ministro Paulo Guedes. E quais são os grupos contrários a ela, da maneira que ela está sendo apresentada? O tema é extremamente polarizado e é extremamente polêmico. Bom, vamos lá. De um lado, nós temos os servidores públicos, que na expressão mais ampla são chamados de agentes públicos. Então, a grande massa de pessoas relacionadas à administração são os agentes públicos. E mexer com esse pessoal é algo extremamente polêmico. Então, os agentes públicos não estão confortáveis com as alterações que estão sendo propostas. Então, de um lado, nós temos o grupo dos agentes públicos. E do outro lado, bom, logicamente, aqueles que não são agentes públicos e que visam, de uma maneira, na minha ótica, correta, tentar equacionar custos, gastos com eficiência, com modernização da máquina pública. Então, agora que a gente já fez toda essa contextualização, vamos aos pontos de mudança que essa reforma propõe. Primeiro, quem são as pessoas, quem estaria incluído nessa reforma? E eu já pergunto, são servidores que trabalham agora? São servidores que iriam entrar depois na administração pública? Eles estão no topo? Eles estão na base? Qual que é o perfil dessas pessoas que estariam incluídas nessa reforma? É muito bem colocado. Para deixar claro o nosso espectador, ela vai atingir essa reforma, se aprovada, aqueles que ingressarem no serviço público a partir da vigência da emenda constitucional. Mas também precisamos deixar claro que essa proposta ela vai estar vinculada a várias leis que regulamentarão os diversos dispositivos. Então, precisaremos de leis municipais, estaduais e federais. Então, só atingirá aqueles que ingressarem no serviço público após a vigência da emenda. Bom, ainda nesse sentido, precisamos delimitar um pouco mais. A princípio, vai atingir servidores do Poder Executivo, do Legislativo, do Poder Judiciário, seja da União, do Estado ou dos municípios. Agora, um ponto que já me chama muita atenção. Essa proposta, ela não alcança os militares. Essa proposta, ela não vai alcançar aos membros de poder. Quem são os membros de poder? Membros de poder, os parlamentares, o vereador, deputado estadual, federal, senador, não alcança. Os magistrados, de uma forma geral, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, os membros do Ministério Público não serão alcançados, tribunais de contas. Então, existem restrições. Mas aí me pergunto, mas por que não alcançará? O raciocínio, até então, dessa exclusão desses membros de poder é que o chefe do Poder Executivo, veja só, o Executivo, ele não pode propor normas de organização em outros poderes, no Legislativo, no Judiciário. Então, esses grupos, eles estão fora do raciocínio que nós aqui estamos debatendo. Então, militares e membros de poderes, eles estão fora. Mas por que eles estão fora? E aí eu venho para o debate político, não jurídico. Existe uma pressão muito grande de certas categorias que são muito bem estruturadas no Congresso Nacional. Então, aí se exclui um grupo, se exclui outro. Quem é mais forte aqui? Quem tem mais poder? Então, nós temos aqui aqueles que que serão alcançados e aqueles que não serão alcançados. E agora a gente já entra no ponto que eu acho que é o mais sensível, o mais polêmico de todos, que é em relação à estabilidade. Então, o que essa reforma fala sobre a estabilidade? Quais são os argumentos de quem defende esse fim da estabilidade para algumas funções? E quais são os argumentos de quem defende que não, que a estabilidade tem que existir no serviço público?
Esse realmente é uma das grandes bandeiras da PEC. Bom, hoje, atualmente, a estabilidade é alcançada após 3 anos de estágio probatório. Então, nós temos 4 exigências para se alcançar a estabilidade, e uma delas é o estágio probatório, onde aquele que acabou de ingressar num concurso público, ser aprovado, vai ser avaliado. Então, a estabilidade, até então, ela é uma garantia do servidor público, ok? É um certo escudo. Bom, nesse sentido, visando modernizar a máquina pública, modernizar o erário e reduzir os gastos, a grande alteração é a proposta de fim da estabilidade, vai acabar a estabilidade para a maioria dos servidores. Mas qual é a maioria dos servidores? E aí eu trago uma expressão nova da própria proposta de emenda constitucional. Então, acaba a estabilidade para a maioria, salvo, exceto para os servidores chamados, entre aspas, carreiras típicas de Estado. Qual que é o objetivo do fim da estabilidade? Olha, de novo, o objetivo é econômico. Fazendo um levantamento econômico, o ministro Paulo Guedes calcula, ele prospecta que dentro de 10 anos, haveria uma economia de cerca de 300 bilhões de reais com a estabilidade do servidor público, salvo para essas carreiras típicas do Estado. Esses cargos típicos de Estado são, teoricamente, aqueles que não existem na iniciativa privada. Prospecta que seriam auditores da Receita Federal, diplomatas, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, advogados públicos. Por que prospecta? Porque dependerá de lei, em muitas passagens, não são poucas, a proposta ela remete a uma lei, a uma regulamentação infraconstitucional. Então, a lei vai regular quais são esses cargos que se encaixam nessa modalidade. E estes, sim, teriam a estabilidade. Então, a gente pode entender que o argumento a favor seria realmente, mais uma vez, a questão dos custos e da eficiência. E agora vamos trazer os argumentos contrários, porque muita gente fala que essa questão da estabilidade acaba mexendo com, por exemplo, a gente teve casos recentes de servidores que denunciam corrupção, ou servidores que fazem o seu trabalho blindados de uma pressão política por serem estáveis. Então, como que fica essa situação? É importante também destacarmos que com a emenda constitucional 19, lá em 98, que eu disse no começo, essa estabilidade que nós falamos tão bonito, batemos no peito, ela não existe mais. Existe na Constituição Federal um dispositivo no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, que assegura a avaliação de desempenho. Então, a Constituição, hoje, atualmente, ela determina que todo agente público deve passar anualmente por avaliação de desempenho. Só que não existe uma lei que regulamente isso. Então, quando a gente fala em argumentos contrários a essa estabilidade, é um pouco delicado, porque teoricamente ela já não existe. Teoricamente já está na nossa Constituição Federal um mecanismo de exonerar, e a palavra técnica é exonerar, ok? Exonerar aquele servidor que não é eficiente, que foi trazido em 1998. Então, os argumentos contrários me parecem que são rasos, são fracos. Por quê? Se nós estamos diante de um agente público, de um servidor público, que ele é ineficiente, que ele não trabalha, chega atrasado, serviço acumulado, existe mecanismo hoje para avaliar o desempenho e exonerar aquele servidor que é ineficiente. Então, se eu estou defendendo, pura e simplesmente, que a estabilidade deva continuar, eu não vejo argumentos para tanto. Inclusive, uma das referências do ministro Paulo Guedes ao, entre aspas, acabar com a estabilidade, que ela já não existia mais, é que ninguém poderá ser exonerado ao livre-arbítrio de uma pessoa. Isso realmente não poderá acontecer. Então, vamos imaginar um chefe, um diretor, um prefeito, o governador, quiçá o presidente, vai embora, não quero mais. Isso não pode. Isso não poderá acontecer. Eu preciso, para desvincular um agente público da administração pública, seja ela qual for, eu preciso de argumentos, de fundamentos. Eu preciso me lembrar que os atos administrativos devem ser fundamentados. Então, há uma proteção, sim, contra exoneração
política. E aí, em todas essas mudanças, eles também propõem, né? A reforma propõe mudar, são diferentes vínculos empregatícios e formas de ingresso. E até a questão da exoneração também mudaria. Então, quais seriam essas novas formas de ingresso no funcionalismo público? Essa me parece uma alteração estrutural importante. Podemos melhorar algumas coisas? A ideia da proposta é depois, por lei infraconstitucional, fazer essa alteração. Mas aqui é um ponto que eu achei bastante interessante da proposta estrutural. Bom, como eu disse, agora no artigo 39A, nós vamos ter cinco regimes jurídicos de pessoal. E quando nós falamos em regime jurídico de pessoal, nós não estamos falando em cargo, não se está criando um cargo. Mas o que é um regime jurídico? O regime jurídico são as regras pelas quais o agente público vai estar obrigado, vinculado. Então, nós temos 5 regras novas, 5 regimes jurídicos no artigo 39A. E quais são esses 5 novos regimes jurídicos? A primeira situação que eu achei bastante interessante e eu apoio é que se cria um vínculo de experiência como etapa de um concurso público. Como assim vínculo de experiência como etapa de concurso público? Então, com a entrada em vigor da PEC, aqueles que foram aprovados em concursos públicos, esses concursados, eles passarão por uma nova etapa no concurso. Então, não basta ser aprovado na primeira, segunda fase, as fases que tenham um concurso público. Então, eu fui aprovado. Eu começo a trabalhar. Eu estou em um vínculo de experiência. Mas o que isso significa? Essa etapa do concurso público não garante que esse aprovado lá nas provas venha efetivamente a ser empossado. Então, nesse vínculo de experiência, apenas as melhores avaliações, aqueles melhores, serão empossados. Isso me pareceu bastante interessante, eu gostei bastante dessa proposta, ok? Então, durante esse período, ele vai ser avaliado. Mas a minha pergunta, qual que é o tempo que ele vai ser avaliado? Ou esse vínculo de experiência? São 2 as regras, os 2 os prazos. Nos cargos típicos do Estado, que nós acabamos de falar, nos cargos típicos do Estado, serão 2 anos de experiência. 2 anos. E naqueles cargos por tempo indeterminado, que eu ainda vou explicar, 1 ano. Então, me pareceu muito salutar e boa essa alteração. Registro estrutural. Bom, o segundo regime jurídico é o que nós falamos há pouco, é o cargo típico de Estado. Bom, esse cargo típico de Estado, admissão por concurso público, pode alcançar a estabilidade. Mas quando que eu vou alcançar? 3 anos. Como é que eu chego na estabilidade? 2 anos de vínculo de experiência, acabamos de falar, mais 1 ano de atuação. Mas a lei vai apontar quais são esses cargos. Bom, terceiro regime jurídico, os cargos por tempo indeterminado. A ideia é que esses venham ser a maioria dos servidores da administração. Esses serão admitidos por concurso público. Experiência, 1 ano, mas tem concurso público. E esses, a maioria das administrações públicas, esses é que não terão mais estabilidade. Mas o grande X da questão, repito, necessitará de lei para regulamentar após a PEC. Bom, penúltimo regime jurídico, os contratados por prazo determinado. Isso já existe hoje. A admissão é por um processo seletivo simplificado, não necessariamente um concurso. Serão regidos pela CLT e são aqueles que são contratados para situações de emergência, calamidade pública. Por exemplo, o IBGE, ele faz uma contratação por tempo determinado. Situações de urgência e emergência, eu posso contratar. Existe na manga uma contratação por um tempo determinado. E o último regime jurídico, que me parece bastante interessante, é a substituição da expressão cargos em comissão, agora vai ser cargo de liderança e assessoramento. Então, nós estamos trocando a nomenclatura. Agora, teoricamente, esses cargos de liderança e assessoramento passarão por um processo seletivo simples. É uma novidade.
Então, vejam, aquilo que hoje eu, presidente da Câmara Municipal, prefeito, governador, eu escolho os meus cargos em comissão, quem eu quero, e eu os retiro quando eu os quero, agora eu tenho um processo seletivo simples para essa escolha. Agora, ainda aqui, os cargos de alto nível, primeiro escalão das secretarias, dos ministérios, ainda permanecerão de livre nomeação. Então, me parece que eu terei 2 graus, teremos 2 graus aí de cargos em comissão ou cargos de liderança ou assessoramento. Um nível mais abaixo e um outro na cúpula. Então, essa é uma das grandes alterações que nós temos na PEC. Eu gostei bastante. E antes de eu entrar em alguns outros pontos, eu só queria esclarecer um pouquinho, porque você citou várias vezes, né, que algumas coisas a reforma administrativa propõe, mas aí que depois deveriam ser regulamentadas por uma outra legislação. Como que funciona isso? É arriscado ou é normal você aprovar uma coisa que aí depois você não sabe exatamente como que vai ser regulamentado depois? Aí entra a vontade política, Carol, e aí que eu acho que é o grande problema da PEC. Ela remete em muitas passagens à regulamentação infraconstitucional. Então, por exemplo, no município de Botucatu, eu precisaria de uma lei para estabelecer como que vai funcionar em Botucatu. Em Bauru, a mesma coisa, em âmbito estadual, a mesma coisa. Então, nós teremos aqui leis que poderão gravitar em sentidos contrários. Aqui eu tenho, por exemplo, uma Câmara Municipal formada por uma maioria de servidores públicos, vamos proteger eles. Então, aí entram os interesses políticos. E essa, para mim, é o grande problema da PEC, essa remissão à regulamentação por leis, sejam estaduais, municipais, onde nós teríamos interesses corporativos falando mais alto do que nós teríamos a necessidade prática. Um outro ponto que é importante a gente falar é que muita gente tem afirmado que essa reforma administrativa dá mais poderes ao presidente da República. Isso é verdade? Está na prática? Está no papel? Isso é verdade, sim, Carol. O artigo 84 da Constituição, onde fala das atribuições do presidente da República, no seu inciso 6º, nós temos agora uma proposta inflando bastante com competências ao presidente. E qual é a grande importância? Depois eu explico qual que é a minha opinião, tá? O presidente por decreto, o prefeito por decreto. Então, o decreto é um ato privativo do chefe do executivo. E a proposta aqui aumenta a possibilidade dele unilateralmente, por um ato administrativo, tratar da extinção de cargos de ministros de Estado, cargos em comissão, extinguir funções, criar. Então, há uma autonomia ampliada, sim, ok? Minha opinião, isso foi inserido na proposta, eu pessoalmente assim entendo, como uma moeda de barganha para aprovação da parte principal. Me parece, pessoalmente, que isso não será aprovado na PEC. Então, talvez isso seja utilizado em bastidor. Olha, eu retiro isso, porque o Congresso, nessa queda de braço que nós estamos vendo em âmbito federal, não passará, não deixará passar uma ampliação da autonomia do presidente da República. Eu tenho a impressão que a reforma administrativa é um assunto que renderia mais de um programa aqui para a gente está quase no final do nosso tempo e tem muita coisa para falar. Eu vou tentar, numa última pergunta sobre os pontos principais de mudança, deixar um pouco livre para você destacar se ficou alguma coisa faltando. É muita coisa, então eu queria deixar livre para você destacar o que é mais importante para a gente falar aqui em relação a essas mudanças propostas pela reforma. Carol, realmente meia hora é pouco. Nós já tivemos 76 propostas de alterações na PEC, entre na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Mas eu vou tentar ser sucinto em alguns pontos que são polêmicos. O primeiro deles, que eu acho que a gente tem que destacar, é a proposta no artigo 41, no seu parágrafo 1º. O que fala no 41, parágrafo 1º? São aqueles cargos típicos do Estado. Bom, se os demais não têm estabilidade, aqueles que têm, como eu faço a desinvestidura? Eu preciso separar demissão de exoneração. O que é demissão? Demissão é punição por falta grave. Quem foi demitido foi punido, porque pisou na bola. A exoneração, não necessariamente. E aqui entra uma alteração interessante, até política, que eu não sei se passará. Qual que é a alteração? Aqueles cargos típicos de Estado poderão ser demitidos, punidos,
não apenas com sentença transitada em julgado, sentença judicial, mas se tiver uma decisão colegiada em um tribunal, já posso fazer a demissão. Caso essa decisão colegiada venha a ser revertida, ele será reintegrado. Então, permanecemos processo administrativo disciplinar, decisão judicial transitada em julgado, avaliação de desempenho, a insuficiência de desempenho também permanece. O que é mudado é bastante importante. Aceitará não apenas a decisão judicial transitada em julgado, mas um órgão colegiado poderá também promover a demissão. Outro ponto que eu acho importante, e aqui bastante importante mesmo de prática, são, como você falou, né, fim de penduricalhos. O que são esses penduricalhos? Benefícios que são oferecidos aos servidores públicos. E aqui eu acho algo extremamente moral. Moral em que sentido? Vejam só algumas das alterações que são propostas. Com a PEC, a partir da sua vigência, vai estar proibido férias superior a 30 dias. Não pode. Mas olha só, já faço um contraponto. Magistratura e Ministério Público têm 60 dias de férias por ano, eles não serão atingidos. Lembra que nós falamos no começo? Membros de poder estão fora. Então, não pode mais férias por mais de 30 dias, não poderá mais aumento salarial ou promoção apenas por tempo de serviço, biênio, quinquênio, essas promoções. Não podemos ter mais aumentos salariais ou parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Licença-prêmio vai ser extinta. Isso também vai depender de lei para regulamentar. Não poderá mais aposentadoria compulsória como uma punição, isso não mais será permitido. Vejam, isso é um lado que me parece extremamente necessário e moral. Moral por quê? Porque nós escutamos muitas vezes aqueles raciocínios de super salários, valores muito grandes. Então, é uma tentativa de enxugar esses valores, ok? E também, já agora um ponto negativo, se é que você me permite, o tempo nos permite, a proposta também nos trará outros princípios, de 5 princípios, que nós chamamos de princípios constitucionais explícitos, no artigo 37 caput, vamos para 13, me parece um exagero. Outra grande polêmica, que daria só aqui uma outra entrevista, uma outra discussão, é que se pretende acabar com o regime jurídico único, que foi extremamente questionado no Supremo. Talvez isso venha a ser o ponto em discussão quanto à constitucionalidade das regras novas, essa alteração. Carol, nós temos muitas alterações que são polêmicas. Agora, estamos pisando em ovos, não sabemos o que será aprovado, estamos em véspera de eleição. E com as eleições se aproximando, as barganhas políticas começam. Bom, são essas aqui algumas das propostas apresentadas na PEC. A gente está gravando esse programa no dia 21 de julho, eu não sei quando que você está assistindo essa conversa, pode ser que algumas coisas já estejam mais encaminhadas. Como o professor falou no começo da entrevista, essa reforma administrativa é uma proposta de emenda à Constituição. Então, para a gente terminar e entender, e até deixar, vai ver que alguém está vendo lá no futuro esse programa, né? O que a gente pode esperar do trâmite dessa reforma e dos debates em relação a ela? Na verdade, a proposta de emenda constitucional ela se inicia na Câmara dos Deputados, especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça com algumas alterações, alguns pontos ditos inconstitucionais foram retirados, agora está numa comissão especial. Após essa comissão especial, vai para o pleno da Câmara dos Deputados. Como é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, eu tenho que passar 2 vezes na Câmara e depois 2 vezes no Senado, com maioria de 3/5. A nossa Constituição ela é super rígida. Existe um núcleo que eu não posso mexer, chamado de cláusulas pétreas. Então, a forma federativa do Estado, o voto, os direitos e garantias fundamentais, e existe o que eu posso mudar. E o que eu posso mudar é uma forma mais rígida. Então, existe uma expectativa de que até o final do ano tenha essa aprovação. A expectativa era para o ano passado. Já passou o ano e nada aconteceu. Então, o governo está fazendo a barganha política. E repare, Carol, quem que aparece? Ministro Paulo Guedes, que ele não é político. Por isso que ela está tramitando. Professor, muito obrigada por essa conversa. Eu espero que quem tenha assistido
tenha se informado e até ficado um pouco curioso para se informar mais, né? Porque esses assuntos não se esgotam em meia hora de conversa, como a gente falou aqui, mas o intuito é a gente levantar o debate, a discussão, e isso eu acho que a gente fez. Então, muito obrigada por participar do nosso Conexão OAB e obrigada a você que nos acompanhou. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais!